Olá, meus amigos, eu decidi bater um papo hoje com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil. É inaceitável que a gente fique omisso e que a gente não se manifeste. É impressionante como a política brasileira determina a ação de muitas pessoas. E algumas delas, inclusive, resistem em se envolver. Então, o Brasil está de parabéns por ter se manifestado. E é sobre isso que eu queria falar, partilhar com vocês um pouco. Essa ação que o governo do PT tomou em nomear o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, ele é uma afronta à cidadania. Ele é uma afronta à democracia. Porque quando divulgaram as ligações entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma à luz para o cidadão comum, começou um grande conflito a respeito do que seria legal ou ilegal, do que seria de jurisdição do juiz federal Sérgio Moro, ou seja, de Curitiba, e o que seria de jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Na forma do direito, talvez haja até um debate. Veja bem, juridicamente, há que se entender se o tempo em que foi feita a nomeação, ou se só após a nomeação ele poderia ter ou não foro privilegiado, é um debate longo, vasto e é jurídico. Pois bem, ainda que haja espaço para se debater a forma, não há debate no mérito. Não há debate no conteúdo, e mais do que indignação, é uma excrescência dizer ao povo que nós simplesmente devemos aceitar isso. Porque no mérito, o que foi gravado é obviamente uma obstrução às investigações. É obviamente uma obstrução ao entendimento de que, dando ao Lula, ao ex-presidente Lula, o tal foro privilegiado, ele sairia do que eles julgam ser uma perseguição, e não é verdade. A Justiça Federal tem feito um trabalho árduo de um levantamento de documentos que provam e comprovam o envolvimento neste cenário de corrupção que o Brasil enfrenta. Portanto, alegar foro privilegiado, que dará mais uma certa proteção ao Lula, é um escárnio da população. Eu gosto muito do termo "quem não deve não teme". E quando a presidente Dilma assume e nomeia o ex-presidente Lula, eles assinam uma confissão de dívida. Eles assinam uma confissão dos desmandos, assinam uma responsabilidade e, em troca disso, oferecem à população uma desculpa de que ele será o salvador da pátria, no sentido de que ele vem para resolver o problema da economia brasileira. Nós não podemos aceitar isso. E como deputado estadual, eu quero firmar minha posição em defesa da ética e da moralidade. Porque se nós não formos exemplos, se nós não tivermos a determinação de dizer o que pensamos, do que queremos para um Brasil melhor, nós não podemos ser cidadãos. E hoje, e falo isso não para que se faça uma propaganda do que pensam os parlamentares. Não, falo isso como cidadão brasileiro, como quem de fato acredita que o Brasil pode mudar. Então estão de parabéns os manifestantes. Nós precisamos ir às ruas, mas é preciso. Esse meu debate hoje era apenas para lhe dizer isso. Ainda que na forma haja discussão, na minha opinião não há. Não há nenhum problema em se divulgar o que foi divulgado. Ele não tinha foro privilegiado. E se ele usou do celular para conversar com a então presidente Dilma, ela se expôs ainda mais. E, portanto, merece mais do que nunca agora, por desqualificar o processo jurídico, merece o impeachment. E mais, quiçá a renúncia. Ela precisa renunciar em prol do povo brasileiro, porque o que ela fez é descredenciar a sabedoria de um povo tão feliz, de um povo merecedor de uma qualidade de vida. Então, portanto, o ex-presidente Lula, ao assumir a Casa Civil, ele dá a nota de que não respeita o povo brasileiro. E é por causa disso, em defesa de uma vida cada vez melhor para o nosso povo, que nós declaramos impeachment já. Que o povo brasileiro seja respeitado. Um abraço.